nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 3, versículos do 16 ao 21. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus vem nos convidar a entrarmos na luz, a vivermos, nos aproximarmos da luz e vivermos na luz. Por quê? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, veja, Deus amou de tal forma o mundo. Que maneira, de que ponto Deus ama o mundo? A ponto de dar o seu Filho unigênito, para salvar o mundo. E ele não quer condenar o mundo, ele não veio condenar o mundo. O propósito de Deus nunca foi condenar ninguém. E aqui nós podemos ver que cai por terra essa predestinação histérica que é anunciada pelos calvinistas, de dizer que Deus predestinou alguns um pouco para a salvação e o restante para a condenação. Isso não existe. Deus veio para salvar a todos, Porém, nem todos serão salvos. E por quais motivos nem todos serão salvos? A partir do versículo 18 do Evangelho de hoje se esclarece para nós. E aqui Deus revela quão grande é a nossa responsabilidade diante de Deus mediante o livre-arbítrio que Deus nos deu. Veja, versículo 18. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então, ele veio salvar o mundo. Veja, versículo 17. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Por quê? Porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho. Mas o versículo 18 deixa claro para nós a importância da nossa responsabilidade. E alguém pode dizer, não, mas se Deus deixar a salvação sob a responsabilidade do homem de escolher ou não escolher, então ninguém se salvará, porque o homem não é capaz de escolher algo bom. Não seria capaz se Deus não agisse por primeiro. Mas Deus age por primeiro. O apóstolo São João, que escreveu esse mesmo evangelho na sua primeira carta, vai dizer, filhinhos, amemos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer, quando nós ainda éramos pecador, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Você consegue perceber isso? Quando nós ainda éramos pecador. Quando Adão e Eva caem no pecado, ainda ali no capítulo 3 de Gênesis, o chamado proto-evangelho já é anunciado. Quando lá no versículo 15 ele vai dizer, eis que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela, a descendência da mulher, esmagará a cabeça da serpente e nos salvará. O proto-evangelho já foi anunciado. E no versículo 19 do evangelho de hoje, veja como Jesus deixa claro para nós que a nossa responsabilidade, mediante o processo de redenção, está diante de Deus com toda clareza. Porque foi assim que Ele projetou, foi assim que Ele quis. Então, veja, Deus nos amou primeiro e por nos amar primeiro, Ele envia o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que é enviado. Só que Jesus deixa muito claro, no Apocalipse ele vai dizer, eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei e farei refeição contigo.
Fazer refeição, meus irmãos, vai além de comer alguma coisa com a pessoa. Fazer refeição é fazer comunhão. Como disse Jesus, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu viverei nele e ele em mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então esse fazer refeição que Jesus coloca não é simplesmente chegar na casa e comer qualquer coisa, mas é fazer comunhão. Versículo 19 do Evangelho de hoje vai dizer o seguinte: ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem é a luz? Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. No prólogo deste evangelho, do Evangelho de São João vai dizer que João Batista, né? Ele, João, veio dar testemunho da luz. Ele, João Batista, não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz. E o testemunho da luz que João dá é quem? É de quem? É a respeito de quem o testemunho? Lembra quando Jesus foi ser batizado? João aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, ou melhor, que salva. Ele diz tira, mas para nós encaixarmos melhor aqui na nossa reflexão, que salva o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, que salva o homem. Só que nós, porque somos maus e praticamos o que é mal, nós não queremos nos aproximar do Senhor. Ora, o julgamento é este, a luz. Jesus veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas Jesus vai dizer: mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então veja que Deus não está que a palavra de Deus não está dizendo aqui que quem é pecador não se aproxima da luz e quem não é pecador se aproxima da luz. Não está dizendo isso. A palavra de Deus não isenta ninguém do pecado. Ele está dizendo que quem não se aproxima da luz é o homem mau, o homem perverso. É aquele que o salmista Davi disse em seu salmo, que toma o pecado como uma capa e se veste com ele. Mas aqui Jesus não está falando de impecabilidade. Jesus está falando de maldade, de perversidade, de alguém que tem o coração duro. E tendo o coração duro, por esse motivo, não se aproxima da luz. Só, meus irmãos, que São Paulo, nas suas cartas, vai deixar muito claro: filhinhos, nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então nos comportemos como filhos da luz e não como filhos da noite ou das trevas. É esse o convite para nós, sermos cristãos e nos comportarmos como os filhos da luz. E se nós nos comportamos como filhos da luz, eu pequei, Denis, não tem problema, se aproxime da luz e você será iluminado. Se aproxima de Jesus no Santíssimo Sacramento, se aproxima de Jesus na confissão. E nós precisamos criar coragem para fazer isso, porque muitas vezes vem a vergonha no nosso coração, e a vergonha que é posta, que é imputada sobre nós pelo próprio maligno, é para que nós nos mantenhamos nas trevas e assim nós seremos condenados. Mas nós precisamos pedir a Jesus a graça do seu Espírito Santo para que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e assim nós podermos procurar verdadeiramente a confissão e nos libertarmos de tudo aquilo que nos aprisiona e que nos lança nas trevas. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Nos comportemos como filhos da luz e não como filhos das trevas.